Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estão se cuidando, né? Muito bem. Bem, o que a tia queria falar hoje com vocês, a tia vai falar sobre o sistema, né? Porque nas aulas anteriores, a tia havia falado com vocês sobre aquela partezinha assim, morfologia, né? Então, falamos cada pedacinho. Átomo, molécula, lembra? Até chegar, e falou em tecido, depois falou em órgãos falou em sistema. Então, agora nós vamos falar do sistema digestório, né? Então a tia vai falar algumas coisas que vocês talvez não conheçam, algumas partezinhas vocês vão lembrar dos anos anteriores, né? Porque vocês estão no sexto ano, vocês deram essa matéria na quinta série, né? Mas agora vocês vão ver de uma forma diferente, uma forma um pouco mais, digamos assim, mais complexa, não mais complicada, porque a tia vai tentar mastigar o máximo que pode para vocês, para que vocês tenham um bom entendimento, tá bom? Podemos ir? Vamos lá. Com vocês, sistema digestório. É um sistema que o corpo humano é responsável por garantir o processamento dos alimentos que ingerimos, providos dos nutrientes. Veja bem, o que nós comemos, queridos, eles não vão direto para a célula. O que a gente come não entra direto para a célula. Por quê? Porque seria uma macromolécula, né? Não é assim. Esse alimento que nós comemos, eles precisam ser processados, sofrer um metabolismo, para que o alimento passe a se transformado em nutrientes. Aí sim a célula vai pegar esses nutrientes, vai se nutrir e vai começar a produzir energia mediante essa nutrição feita, né? Então, não é porque nós pegamos uma maçã, lavamos e comemos, né, que já está tudo pronto. É claro que vocês, né, não conseguem imaginar o processo que esse alimento faz. Então, a professora de ciência vai explicar como é que faz, tá bom? Então, vamos lá. Esse processamento é garantido graças à ação de vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como presença de algumas glândulas acessórias que sintetizam substâncias essenciais no processo da digestão. Os órgãos que compõem o sistema digestório são, começando pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e terminando no ânus. Fácil, né? Eu achei maravilhoso, rápido. Tem dúvida? Não, vamos de novo. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e terminando com o ânus. Pronto, falei, acabou, né? Então tá mais fácil aí. Já existem glândulas acessórias desse sistema, são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Vamos agora falar apenas do sistema digestório, ok? É um órgão do sistema responsável por garantir a ingestão dos alimentos na sua digestão, fazendo a absorção desses nutrientes e eliminação daquilo que não é necessário para o nosso corpo. Quando aquilo não serve mais para a gente, sai como excretas, né? Como no caso, como fezes. É aquilo que quando não serve, finda, acabou, tá bom? Então esse é o papel do sistema digestório. Aí, preste atenção aqui, ó. A gente vai colocar um quadrinho aí, né, uma imagem mostrando os órgãos e a sua localidade. Presta atenção aí. Olha aí chegando. Tô analisando bem. Maravilhoso, né? Que sistema mais complexo é esse, né? Maravilhoso. Olha lá, começando com a boca. Estão conseguindo acompanhar aí, meus amores? A imagem que a tia botou? Boca aí, tá mostrando até a língua, depois passa o esôfago, tá vendo aí esse tubo aí? Mostrando fígado, vesícula biliar, estômago, intestino. Preste atenção, tá, meus amores? Ok? Então,
Cheguei de novo. Agora a gente vai falar sobre a boca. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, ou seja, só o movimento de mastigação, garantindo que o alimento seja rasgado, triturado, amassado e cortado. Quem faz isso? Os dentes. A digestão começa pela boca. Depois, vai sofrer a ação de quem? Da saliva. E a língua serve como pá, que vai misturar os alimentos à saliva, porque aí você consegue engolir. Então, função primordial da língua também. Então, a língua é essencial, no processo aí da digestão, Sem contar com as vários líquidos e substâncias que são lançadas juntos desse alimento para poder formatar o bolo alimentar. Bom, aí começa-se o início da digestão. Agora, a gente vai falar que a saliva contém umas enzimas chamadas amilase, também conhecida como pticalina, que promove o início da digestão de quem? Dos carboidratos. A língua também é importante, porque nesta etapa garante que o alimento misture a saliva, coisa que a tia já falou, chegou primeiro que a leitura, formando assim um bolo alimentar. A língua também ajuda a deglutição do bolo alimentar, empurrando em direção a quem? A faringe. Agora, eu quero falar com vocês sobre a faringe. É um órgão comum no sistema, tanto digestório como respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. Então, é assim, a traqueia vai para cá, aí no caso a faringe, você tá assim, Aí vai passar a respiração, passa o ar, tá assim. Passa o alimento, ela abre assim, aí passa pelo tubo, Então ela agrega, a dois sistemas, tanto o respiratório quanto ao digestório, Importante? Mega importante. Então, bolo alimentar. Chegou na boca, o alimento chegou, mastigou, dilacerou, perfurou, cortou, ensalivou, virou bolo alimentar. Vai direto para a faringe, vai descer, vai continuar descendo pelo tubo. A faringe é o que vai coligar a partezinha da boca até o esôfago. O esôfago é um tubo musculoso que conecta a faringe ao estômago. Esse bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações chamadas de movimentos peristálticos, tá? Esse movimento é o órgão que está, no caso o esôfago, é músculo liso, Então ele vai fazendo aqui umas ondulações, fazendo com que o alimento seja empurrado, Com delicadeza, claro, Então ele vai fazendo umas ondulações assim, de modo a chegar até o estômago, tá bom? O bolo chegou no estômago. E aí, o que acontece? Vamos primeiro falar como é o órgão. O órgão é um órgão dilatado, localizado abaixo do diafragma. Esse órgão, onde fica o bolo alimentar, sofre ações, preste atenção, agora vai agir vai agir umas substâncias nele, que o nome vai mudar de bolo alimentar para quimo. Mas vamos saber como? Então vamos lá. Com a ação do suco digestivo, graças à atividade muscular, nesse movimento, um bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Entra o suco gástrico, que apresenta suas componentes, a pepsina e o ácido clorídrico. Calma, vamos explicar isso aí melhor. Você tem suco digestivos, não é isso? O que acontece? Esses sucos vão se misturar ao bolo alimentar. Misturou no bolo alimentar? Beleza, então vai chamar esse bolo alimentar, passa a ser chamado de quimo. Beleza? Quais são os componentes? Pepsina e ácido clorídrico. A pepsina, ela vai atuar onde? Vai atuar nas proteínas. E o ácido clorídrico? Ele vai fazer com que o pH do estômago fique mais baixo e vai potencializar a pepsina, Então ele vai servir, o ácido clorídrico, ele vai fazer, tem duas funções. Uma vai ser abaixar o pH do estômago, diminuindo a acidez. E o outro vai fazer com que a pepsina haja com mais
mais naturalidade na pepsina, fazendo com que ela atue com mais eficácia. É isso. Bom, eu queria também falar uma coisa com vocês. Sabe quando vocês ficam mastigando chiclete o tempo todo? O que acontece? Vocês ficam mandando mensagens para o cérebro que está chegando alimento. O alimento não chega. Aí que no estômago são lançadas essas substâncias que a tia acabou de falar. A pepsina e o ácido clorídrico. Olha só, qual o nome? Ácido. Então, vamos parar para pensar no que a tia está falando? Quando você está mastigando lá o chiclete, você está mandando mensagens para o cérebro que vai chegar comida, mas não chega. Esses ácidos ficam sendo lançados no estômago e nada de chegar comida. Esse ácido, sem o bolo alimentar, danifica o estômago. Por isso que muitas pessoas têm algumas úlceras, têm algumas complicações no estômago, devido ao prolongamento de ficar mastigando chiclete sem ficar só mastigando chiclete. Entendeu? Então tem que evitar fazer com menos frequência, tá? Ou mascar um pouquinho só, depois jogar logo o chiclete fora. Não ficar o dia inteiro com chiclete não, porque faz mal, tá? É só um conselho. E ver se acatem, porque é sério. Intestino delgado trata-se de uma porção mais longa do sistema digestório. Ele apresenta cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos. São ele duodeno, jejunum e íleo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e não há mais absorção de nutrientes. Acaba aí, no intestino delgado. É aí que finda a digestão. Não é no estômago, é no intestino, hein? Presta atenção no que a tia está falando. Importante. Esse órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. Na primeira porção do duodeno, o quimo vindo do estômago sofre a ação das secreções pancreáticas, que é o suco pancreativo, da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. Esse suco é chamado de suco entérico ou suco intestinal. A secreção pancreática é rica em bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Lá no estômago é outra acidez, que é o ácido clorídrico. No intestino já é a ação pancreática. Então cada um tem a sua função, não é para confundir não, já está até falando. Se está no pâncreas, né? Se está no intestino, vai sair um suco entérico. Essa secreção pancreática é rica em bicarbonato. Ela assim vai neutralizar a acidez do quimo. Tem que prestar atenção, tá, gente? Seus lindos. A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar e atua como emulsificante. Essa função é boa. Vamos saber por quê? Porque ela atua como emulsificante para facilitar a digestão dos lipídios. Já a secreção produzida no intestino delgado é rica em enzimas, como a amidopeptidase. Tá? Então, o jejunum e o íleo são as porções seguintes do intestino delgado e atua principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença das vilosidades e microvilosidades. Elas são dobras do revestimento do intestino, quando as microvilosidades são projeções das células epiteliais. Então, elas são parecidas, tá? Para terminar, encerrar, nós vamos falar do intestino grosso, cerca de 1,5 metros de comprimento. Esse órgão é responsável pela absorção da água, mega importante. Todos eles têm importância, né? Cada um, conforme cada lugar que vai passando os alimentos, é importante porque são fases, etapas que têm que ser cumpridas, né? Graças a Deus que a gente não precisa comandar nada, basta a gente comer e dali vai fazendo a etapa toda por completo, né? Mega importante, né? Graças a Deus que a gente não precisa interferir nisso. Então, essa absorção da água é a formação da massa fecal. Além disso, divide-se em seco, colo e reto. No caso de cada um, mega importante. Onde se abre no finalzinho, no exterior, o ânus, por onde as fezes são eliminadas. Vamos falar das glândulas acessórias, também importante. Liberam secreções a partir do processo de digestão. São elas: glândulas salivares, responsável pela produção de saliva, é uma substância rica em água
E mais também contém a presença de outros componentes como enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação antibacteriana, beleza, né? Pâncreas, glândula mista, ou seja, possui funções endócrina e exócrina. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático e apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. Porção endócrina é responsável pela produção de hormônios como insulina e glucagon. Isso aí, vamos entrar nessa matéria agora? Não, mais tarde um pouquinho, tá? Fígado, segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para qual? Para qual? Para a pele. A pele é o órgão mais extenso, não tem maior do que ele não. Atua em diversas funções do organismo, porém na digestão seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula e posteriormente é lançada no duodeno. A bile atua como emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsável pela quebra da gordura. E aí, gostaram da matéria? Então, fiz um resuminho. Essa matéria toda tá no livrinho de vocês do 6º ano. Só ler agora, tá? Leiam o que a tia mandou. Acessem a plataforma Plural. Leiam o texto que a tia mandou. Façam os exercícios. Continuem estudando, tá? Beijinho. Até a próxima. Fica com Deus.